Eu quero abordar essa questão do quão o patrocínio do Corinthians tem incomodado a Leila. A Leila Pereira deu uma declaração, né, levando o debate para um outro campo, né, que é o campo de novo, da confiabilidade, né, do que aquilo que é oferecido pelo Palmeiras é algo garantido, que todo mês cai na conta, é algo que presumivelmente cai na conta, né, claramente, todo mundo presume que cai na conta. E eu deixo aqui um desafio para a Leila, né. Algumas pessoas até sustentam que talvez não caia. Eu até acho que cai porque o que ela ganha do Palmeiras, o que as empresas dela ganham do Palmeiras, é algo tão astronômico que aquilo que ela entrega, em teoria, que as suas empresas entregam para o Palmeiras nessa relação de patrocínio, para mim é muito pouco. Sempre foi muito pouco. E mesmo naquela época, quando chegou, que era um valor muito bom, para mim ainda era pouco, né? Embora fosse um grande valor, sem dúvida alguma, mas era pouco em relação ao que o que significa o Palmeiras. E, evidentemente, que as empresas da Dona Leila ganharam muito com o Palmeiras, ganharam somas, né, volumosas. Seria interessante, né, que se tivesse um pouco mais de dignidade, ela colocaria, olha, nossas empresas tiveram esses ganhos aí ao longo dos tempos com o Palmeiras, tal, enfim, mas aí isto a obrigaria a aumentar os valores ali a serem entregues para o Palmeiras, porque nessa relação, quem está ganhando muito mais são as empresas dela, muito mais do que o Palmeiras. E tem torcedor do Palmeiras que acha que está tudo muito bem, que está muito acomodado, e acha que tá beleza, enfim, e não entende, né, que essa relação é injusta, né, e o Palmeiras está perdendo nessa relação, por certo que está perdendo. E o debate, quando ele se coloca no mundo do futebol, entre o presidente do Corinthians, que traz patrocínio ali, em teoria gigantescos, né? Vamos usar em teoria gigantescos para o Corinthians, né? E a Leila Pereira, que é a presidente do Palmeiras, esse debate ele é bem complicado, né? Por quê? Porque você está falando de um presidente de um clube que traz patrocínios de fora, né? Que a gente pode acreditar que talvez não seja patrocínio com esses valores, enfim, mas o fato é que isso vai se revelar com o tempo. Agora, o fato é que ele está colocando a dele na reta, né? Porque está falando que tá chegando esses valores aí, esses patrocínios, e no mínimo ele está bancando esses valores neste momento. Pode dar errado depois, pode até dar errado, mas ele está bancando isso daí. E ao bancar isso daí, ele está também trazendo para o debate a recuperação do Corinthians, né? O que o Corinthians pode ser como clube a partir de agora, recuperado em termos de grana, ainda tem muita dívida para ser resolvida ali, mas com esse dinheiro chegando evidentemente ao clube, né, primeiro que materializa aquele caminho, né, que eu havia dito anteriormente, de que é possível hoje um clube se organizar sem cortar necessariamente na carne. Dá para se organizar, dá para se reestruturar completamente, como fez o Flamengo, como em algum momento fez o Palmeiras do Paulo Nobre, sem necessariamente ficar tendo time vagabundo, né? Timeco com jogadores ali de terceiro escalão. Dá, hoje em dia, na minha opinião, para um gigante do futebol brasileiro, como o Corinthians, como o Palmeiras, como outros, né? De fazerem esse trabalho. O Palmeiras, evidentemente, que não precisa mais. E, ao mesmo tempo, né? Bancar uma grande equipe. Eu sempre achei que isso é possível no futebol brasileiro. E, de cara, o que o Augusto está mostrando é que, de fato, né, a nossa crítica aqui positiva era correta, né, de que é possível sim este caminho de reestruturação, pagando dívida e ao mesmo tempo de montagem de uma grande equipe. O Augusto está, na verdade, tá fazendo um trabalho interessante para o Corinthians. As pessoas hoje estão começando a duvidar, inclusive, da possibilidade do Corinthians voltar, né, a ser uma grande equipe. Muita gente duvida, alguns acham que vai, outros acham que não. Eu tenho dúvida se vai. Outros falam, eu tenho dúvida se não vai. Mas a dúvida está estabelecida. O Augusto, pelo menos, ele colocou essa dúvida aí no ambiente futebolístico, né? E antigamente ela não havia, por quê? Porque todo mundo olhava para a gestão corintiana, né? E via ali um bando de débil mental que estava à frente do Timão. E ali, evidentemente, que o Timão não ia para lugar nenhum com aquela gangue ali que estava presente na gestão do clube, né? Ok. A Leila, contudo, por que é complicado? Por que é complicado esse debate aí? Porque o Augusto, portanto, é o presidente do Corinthians, que traz os patrocínios de fora. A Leila é a mulher do patrocínio. Ela é a presidente do Corinthians e, ao mesmo tempo, ela é a dona da marca que está patrocinando o Palmeiras. Então, de novo, gente, entra em cena o tal do conflito de interesses. Novamente está presente, né? Então, é muito complicado, sabe? A Leila, por exemplo, falar em valores maiores, porque esses valores maiores serão pagos pelas suas próprias empresas, né? Aquela história de que ela falou, né? Se mostrar para mim aqui tal, eu vou e cubro, tal. Ela tá fugindo desse debate, da resposta a essas perguntas neste momento, né?
Porque ela está com medo, provavelmente, de que, de fato, esses valores possam ser muito altos. O que ela vai fazer? Ela vai colocar esses valores e tal? Ela pode perfeitamente trazer marcas aí que possam, evidentemente, chegar perto do que está oferecendo, que estão oferecendo essas marcas ao Corinthians. Ela pode, de repente, apresentar, trazer, né, valores semelhantes àqueles que estão hoje sendo apresentados ao Corinthians. Ela pode, eventualmente, trazer valores muito maiores do que aqueles que estão sendo apresentados hoje ao Corinthians. Ela pode, por que não? É o Palmeiras. O Palmeiras é um gigante. O Corinthians em teoria está conseguindo, o Palmeiras em teoria também pode conseguir. A questão é, como é que eu faço a gestão para trazer esses valores? Como é que eu dialogo com as marcas? Como é que eu estabeleço esse diálogo com o mercado? A gente está falando de um clube que estava aí na bancarrota completa, né? Cheio de dívidas, com vários problemas, né? Muitos problemas, que não ganha título aí importante há um bom tempo, e esse clube conseguiu. Em teoria está conseguindo. Por que o Palmeiras não pode conseguir? Né? O problema é o seguinte, se eu abro a camisa para outras marcas, né? Ainda que eu mantenha aqui o Master e tal, como a principal marca do patrocínio, né? Evidentemente que isso aí tirou a exclusividade na camisa, né? É uma coisa completamente diferente você olhar para a camisa do Palmeiras e você se deparar com Crefisa, com fã ali nas costas e tal. É muito diferente de você ter ali algumas marcas na camisa, né? O Master e outras. Então, na verdade, ela deseja mesmo abrir a camisa do Palmeiras para outras marcas? Ela tem esse interesse? Ou ela, por exemplo, acha que não vale a pena, então eu tenho que bancar somente as marcas da Crefisa aqui na camisa do Palmeiras? Se ela entende que o Palmeiras precisa ganhar mais, que a camisa do Palmeiras vale muito mais do que aquilo que ela está pagando hoje, se ela tem esse entendimento, né? Então, ou uma ou outra, ou ela traz essas outras marcas para que aumente o valor, né, do dinheiro que chega às contas do Palmeiras, ou então ela mantém a exclusividade ali das marcas Crefisa, Fã, né, e ao mesmo tempo aumenta os valores, né? Ou seja, ela vai pagar para o Palmeiras valores semelhantes ao que essas marcas da Crefisa, Fã e outras que chegariam à camisa do Palmeiras entregariam para o Verdão. Entende? Então, Palmeiras teria a Fã e a Crefisa, né, bancando um valor X, e as outras marcas ali também chegariam para bancar um outro valor. A soma desses valores poderia ser semelhante ao que o Corinthians hoje vai receber, ou superior, enfim, né? Ou se eventualmente ela achar que, de fato, a camisa do Palmeiras vale realmente muito mais, mas não quer trazer essas outras marcas, que ela aumente o valor pago pela exclusividade da camisa do Palmeiras. Porque uma coisa é certa, a camisa do Palmeiras, ela não pode valer mais a mesma coisa que valia há 3, 4 anos atrás. Não pode. Quando o patrocínio chega ao Palmeiras, o Palmeiras já estava vivendo, né, numa situação de... Estava caminhando para o alto, estava conquistando, tendo já boas conquistas, né? Essas conquistas se ampliam, né? Então, o que ocorre? Quando a marca chega, quando o patrocínio chega, era uma situação. Hoje é completamente diferente. O Palmeiras, de lá para cá, ganhou títulos, né? Teve mais títulos ganhos pelo Palmeiras. Ou seja, em teoria, essa camisa tem que valer muito mais. Não pode ser igual, não pode ser um pouquinho a mais, não pode ser um pouquinho... Tem que valer muito mais. E não é o que está acontecendo. Hoje o que se paga é a mesma coisa que se pagava na prática no começo, quando o patrocínio da FAN e também da Crefisa chegou ao Palmeiras, né? Então, ficar nessa história, gente, de que assim, não, aqui em campo a gente ganha, tá? O que é construído no campo hoje não foi construído necessariamente pela Leila, foi construído também pelo Palmeiras e Paulo Nobre, né? O resto tudo é muita consequência, é gestão muito boa em vários aspectos do Gagliotti, né? E é uma gestão que em alguns aspectos também não deixa de ser uma gestão interessante da parte dela, embora tenha muitos problemas, na minha opinião, muito mais problemas do que soluções, mas tem problema, mas também, evidentemente, que também tem coisas importantes acontecendo no Palmeiras hoje, né? Então, o que ocorre é basicamente isso, né? Ela não pode se refugiar em conquistas que não são somente delas. Não são somente dela, Leila Pereira, não foi por causa dela que essas conquistas aconteceram necessariamente. Já é um ponto, mas ela acha que sim, né? Agora, se ela acha que sim, se ela acha que foi também em virtude da chegada dela ao Palmeiras que o Palmeiras está conseguindo ter conquistas importantes, né? Nessa temporada foi muito circunstancial a conquista do Campeonato Brasileiro, né? Foi muito graças ao Abel e não a ela, né? Muito longe disso, né? Eu diria para você, mesmo com o Abel, teve circunstâncias muito importantes que atuaram juntamente com a competência da Comissão Técnica do Palmeiras para que o Verdão conseguisse ganhar o título do Campeonato Brasileiro. Mas foi muito circunstancial. Vamos imaginar, por exemplo, qual é o clube na história que consegue dar aquela refugada do Botafogo? Se o Botafogo não consegue, se ainda que refugasse, não fosse uma refugada gigante, o Botafogo seria campeão. Entende? E o Palmeiras não teria ficado com o título. Entende? Se o Flamengo não ficasse dando, enfim, rasteira em si próprio o tempo inteiro, a temporada inteira, o Flamengo poderia ter sido o campeão, porque o Palmeiras teve, na verdade, uma situação de recuperação ali no final da competição, mas o Palmeiras, durante muito tempo, inclusive,
o que parecia é que o Palmeiras estava desistindo até do Campeonato Brasileiro, né? Então, tá usando até uma conquista que foi circunstancial aí como, né, os méritos que nós temos aqui e tal, o dentro de campo, aquela coisa toda, o dentro de campo pode, em um certo momento, parar de fazer efeito, e como de certa forma está fazendo já, né? Não é mais a mesma coisa de antes. Eu tenho para mim que o torcedor do Palmeiras não vai começar essa temporada com a mesma confiança que começou outras temporadas, né? Porque o torcedor do Palmeiras está vendo o que está acontecendo em campo. Por certo que teve jogador chegando, o Palmeiras, mas sempre tem jogador chegando e jogador saindo. O craque, o cara que resolveu o problema ali no ataque, né, o cara que conseguiu resolver, acho até muito em função de ser um gênio, né, esse jogador não está mais no Palmeiras, por exemplo, né? Então, contratou um lateral, beleza, mas tem um lateral ali, né? O lateral tal vai ser negociado, beleza, ok. Aí vai ficar na titularidade um jogador que é diferente dele, né? Agora, e quando ele não... quando ele puder jogar, esse lateral, esse grande investimento do Palmeiras, não vai entrar em campo. O Abel vai colocar o cara improvisado como meio campista? Não vai. Evidentemente, estou me referindo claramente ao Caio Paulista. Certo, teve outro jogador chegado, tem o Aníbal, que vai ter uma temporada no Palmeiras agora, né? Enfim, tem o Rodrigues, que é um jogador que ainda para mim é uma promessa, tá? Rodrigues para mim é uma promessa em virtude daquilo que ele faz na sua carreira. Ele é muito irregular na sua carreira. Ele pode ter ali um momento na carreira agora que esteja... em que ele tenha conseguido uma regularidade muito maior, mas é um jogador que precisa muito de circunstância para que o futebol dele consiga fluir, né? Ele precisa, por exemplo, ser muito bem tratado pela comissão técnica. O Abel não é esse tipo de técnico, né? O Abel é um tipo de técnico que, se ele escolhe o Rodrigues e fala, esse é o cara, tipo o Breno Lopes, né? Colocou a mão e fala, esse é o cara, né? Aí já era, meu irmão. Aí o Bruno Rodrigues vai ser empoderado, vai ser amado, vai ser não sei o quê, tem de tudo para dar certo no Palmeiras. Mas se o Abel cismar que o Bruno Rodrigues não é esse cara, já era, meu amigo. Sabe por que já era? Eu vou dizer pra você. Porque o Bruno Rodrigues não é capaz, por exemplo, de superar esse tipo de indiferença, digamos assim, né? Não é indiferença, mas esse tratamento muito objetivo, direto, né? Que olha pro jogador, entende que ele talvez não possa entregar e deixa ele no banco de reservas. O Bruno Rodrigues, toda vez que ele viveu isso na carreira, ele não conseguiu responder. Então, na verdade... o Palmeiras, até mesmo em virtude das conquistas que vem conseguindo durante um bom tempo aí, deveria começar a temporada tentando parar de apostar nessa história de que o Abel pode ter novamente um plano para o Palmeiras, né? E efetivamente contratar jogadores muito mais interessantes para que o Abel tenha uma equipe muito mais competitiva. Mas o Abel que pede, é ele que define e tal, não sei o quê. Isso tem que ficar muito claro, né? Muito claro mesmo, né? Agora, independente disso, aí tem outro debate que é difícil para o torcedor aceitar, um debate muito caro, que é aquela coisa que, para mim, o técnico não tem que definir nada disso, gente. Eu sei que isso é complicado demais. No mundo do futebol brasileiro é muito complicado. Você tem, por exemplo, um departamento de futebol na maior parte dos grandes clubes, e isso também acontece no Palmeiras, um departamento de futebol que é vagabundo. Ninguém trabalha, ninguém faz sua parte. Entende? Aí você tem lá um vácuo, um vazio de poder. Esse vazio de poder acaba sendo ocupado, ainda que o técnico não queira, pelo trabalho da comissão técnica. Então a comissão técnica tende a exercer, certamente, um trabalho de manager. E como esse pessoal do departamento de futebol não sabe de nada do que está acontecendo, não entende nenhuma de futebol, né? Então não pode questionar jamais o técnico do Palmeiras. O técnico do Palmeiras manda e desmanda, né? Manda prender, manda soltar, define quem serão os jogadores para serem contratados e tal. Num clube, né, que deveria evoluir cada vez mais na sua gestão, um técnico jamais deveria ter todo esse poder. Jamais, ainda que seja o Abel. Ainda que seja o Abel. É paradoxal, Josa, porque se você não contratar os jogadores com o Abel e tal... Gente, isso só existe porque o mundo olha pro Abel, ali no Palmeiras, como se fosse um deus. Ele não é um deus. Ele é um grande técnico, o maior da história do Palmeiras, mas tem que ser visto como alguém que trabalha no Palmeiras, né? E não um deus dentro do Palmeiras. Você tá entendendo? Então, enquanto um funcionário do Palmeiras, o Abel, deveria ser comandado, deveria, por exemplo, enfim, ter o seu trabalho limitado ali a condição de técnico de futebol. Isso não acontece por quê? Porque esse departamento de futebol é composto por um bando de gente incompetente e aí eles não preenchem ali, acabam não preenchendo o espaço que tem ali dentro, na realidade ali do futebol, e aí fica um vazio de poder e a comissão técnica do Palmeiras acaba se aproveitando disso, né? Então a situação pode, por exemplo, parar de ser positiva para o Palmeiras a qualquer momento. Ao final dessa temporada, vamos lá, né? Vamos lá. Você que está me ouvindo agora, que está me detonando, né? Foi por muito pouco o título. E se ele não acontecesse? Você estaria agora valorizando tudo que você está valorizando? Você estaria agora me detonando como você está fazendo aí? A maior parte de vocês agora está fazendo aí? Eu tenho certeza. Né? Muitos não estariam dando razão. Porque assim, como teve o resultado da conquista do título, que é o que a Leila está fazendo. Só que enquanto é presidente, ela tem que ser demagoga mesmo. Tá? Até porque o trabalho sério ela não está fazendo. E ela está errada nessa questão do patrocínio. Quando ela fala, por exemplo, que tem que demonstrar, que mostrar não sei o quê, o Augusto falou, vem aqui que eu mostro. Para qualquer um. Entende? Se ela quiser se convencer disso, ela vai lá e olha. Ela não quer se convencer disso. Ela tem medo de perceber que isso aí pode ser realmente algo real.
né? Então, e a questão, ela não tem que se mirar no Corinthians para isso, ela tem que olhar para o Palmeiras. O debate deve ser, o Palmeiras, qual é o valor, né, desse patrocínio? Quanto que as marcas deveriam pagar hoje para o Palmeiras? Quanto vale de verdade a camisa do Palmeiras? Quanto é que vale? É esse o debate. Então, esse debate tem que ser feito a partir da própria Leila, né? Então tem que haver uma avaliação sobre o que é, né, o Palmeiras hoje, quanto que as marcas deveriam pagar para o Palmeiras, para estabelecer um valor para o Palmeiras. O problema é que esse debate não se faz. Por quê? Porque essas marcas, elas estão muito acomodadas. Elas sabem perfeitamente que elas não precisam gastar mais. Elas não precisam entregar mais para o Palmeiras. Porque o seu proprietário é o presidente do Palmeiras. É a Leila. Então, para que se preocupar? Então, não tem nenhum problema. Então, veja, sempre vamos para o tal conflito de interesse, gente. O Palmeiras tem um problema, que é esse conflito de interesse. Entende? E não adianta ficar... aí muitos falam, que o Corinthians tal, de repente vai dar errado, não sei o que. A questão não é só pautar pelo Corinthians, a questão é, primeiro, o cara falou, né, que ia ter que, enfim, mas a questão é o Palmeiras tem que vir antes do Corinthians para o palmeirense e para a Leila, né? A Leila não deveria aumentar o patrocínio do Palmeiras porque o Corinthians está pagando mais, porque as marcas estão pagando mais para o Corinthians. A Leila deveria fazer o aumento em virtude daquilo que vale realmente a camisa do Palmeiras, e ela não quer saber desse debate, fica aí fugindo, porque está fugindo até agora, e poucos estão criticando-a como ela merece ser criticada neste momento. É isso.